Times imortais, o Leicester do milagre da Premier League, velho. Pô, na moral, mano, cara, não teve momento pior pro Leicester ser campeão dessa Premier League, cara. Eu lembro que, tipo assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, né, e obviamente, na faculdade de jornalismo, o que mais tem são pessoas querendo ser jornalistas esportivas. É o que mais tem. E aí o Vardy tava jogando muito na época, meu nome é Ward, e na faculdade eu sou chamado de Vardy por conta de Jamie Vardy. Eurofoot. Isso aqui é documentário assim, de coisa de louco, tá? Ó, tem legenda que ele tá falando, tá? Tem legenda. Isso aqui é coisa de maluco. Jamie Vardy se despediu de uma maneira muito emocionante do Leicester e chegou então ao fim uma das mais mitológicas passagens de um jogador por um clube, de desacreditado, jogando no futebol amador, até vencer o título da Premier League. Uma história inesquecível, porque o Leicester era candidatíssimo ao rebaixamento, mas surpreendeu a todos e alcançou a glória máxima em seu país. Vocês já viram o Cazé falando do Vardy, velho? Pô, é muito bom. Ele falou que na época ele era estagiário do esporte interativo, velho, quando as views, o engajamento dos posts estavam ruim, mano, ele só mandava lá, ó, Jamie Vardy, de operário a campeão da Premier League, ó, tudo subia. Bizarro, né? A galera gosta de uma história de superação. Existem títulos impressionantes, mas poucos contam uma história tão sensacional, inacreditável e cheia de momentos. Eu já vou contar aqui as curiosidades que eu sei sobre isso aqui antes do vídeo começar, porque depois o Eurofoot vai falar e minha curiosidade vai ficar parecendo o que eu falei porque ele falou, tá ligado? O Claudio Ranieri, que é o técnico desse Leicester aí, ele prometeu pagar pizza pra todo o elenco a cada vitória. E aí foi os caras deram raça pra ganhar pizza e ganhar a Premier League, tá ligado? Momentos marcantes como essa. Esse é o Times Imortais, o Leicester campeão da Premier League. Grande time. Pra contar essa história, vale a pena a gente lembrar o motivo dessa conquista ser tão especial. Todo ano, algum time vence a Premier League, mas quando a gente pensa no campeão, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça são os grandes, o Big Six da Inglaterra. Então a gente tem aqueles que vêm conquistando títulos recentemente, né, como o Liverpool, o Manchester City e o Chelsea, o gigante adormecido Manchester United, que não vence a Premier League desde a saída do Ferguson em 2013, e o Arsenal e o Tottenham, que não vencem a liga já faz um tempinho, né? O Tottenham que o diga, mas ambos em geral brigando lá pra cima na tabela. Além desses, a gente também tem clubes históricos na Inglaterra que não ganham a liga faz muito tempo. São os casos do Everton. Que isso, mano? A última vez que o Newcastle ganhou uma liga inglesa foi em 26, 27, mano. A pergunta que fica nisso aqui só é uma, velho. Por que o Marco Pastore gosta do Newcastle, pô? Não faz o menor sentido. Do Aston Villa e do Newcastle, por exemplo. E no meio disso tudo, sem se encaixar em nenhuma dessas categorias, tá o Leicester. O clube foi fundado em 1884, ainda como Leicester Fosse, e sempre foi um time pequeno, longe das principais taças, tendo inclusive passado a maior parte da sua história na segunda divisão, naquele sobe e desce entre a primeira e a segunda, o famoso time ioiô. O América Mineiro da Inglaterra. A história do Leicester era essa, e é muito similar à de vários outros times pequenos e médios. Ficou subindo e descendo de divisão, e chegou até mesmo a flertar com a falência. E de certa forma isso continua até os dias de hoje, com as raposas não parando em pé e visitando a Championship mais uma vez. E quando a gente chega lá na temporada 2013-2014, esse aí era o cenário. O Leicester tinha acabado de vencer a segundona inglesa depois de bastante tempo, mas a estadia deles na primeira divisão estava ameaçada, já que no final da campanha da temporada 2014-15, o Leicester era o lanterna da competição, prestes a ser rebaixado mais uma vez. Caralho, eu não sabia disso não, mano. O Leicester quase caiu. Era a 30ª rodada quando o Leicester perdeu de 4-3 pro Tottenham e afundado na última colocação,
estava a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. O destino do time parecia irremediável. Pô, pra quem tá em último, mano, 7 pontos pra se salvar não é muito não, velho. Eu acho que é suave até, tá ligado? Tem uns times que caem bem antes, tipo assim, com, sei lá, 15 pontos. 18 pontos de distância na 30ª rodada. Eles iriam sim jogar a segunda divisão na próxima temporada. Todo mundo achava isso e as estatísticas comprovavam. Nenhuma equipe na história da Premier League tinha se mantido na primeira divisão com menos de 20 pontos nos primeiros 29 jogos. Você sabe o Leicester tinha feito apenas 19 pontos. Mas é aí que vem o primeiro milagre dessa história e o primeiro momento marcante. Uma arrancada tão espetacular que ficou marcada na história do clube com um apelido: a Grande Escapada. Liderados pelo craque veterano Esteban Cambiasso. Joga muito. E um até então sumido Jamie Jogava demais na Inter de Milão. Vardy, que muitas vezes jogava de ponta esquerda, mas começava a ganhar mais minutos como atacante, o Leicester engatou 4 vitórias seguidas para vencer o West Ham, West Bromwich, Swansea e Burnley. Não, mas eles deram sorte, né? Pô, não pegaram um Arsenal no meio do caminho aí, velho. Só time mequetrefe. Pulando direto pra fora da zona de rebaixamento. Pra entender a loucura que foi isso, eles tinham feito 19 pontos em 29 jogos e nesses últimos 4 jogos fizeram 12 pontos. De maneira inacreditável, desde aquele período afundado na lanterna, eles simplesmente venceram 7 dos últimos 8 confrontos na Premier League. Pô, mas eles não tiveram nenhum desafio gigantesco também, né? E conseguiram não... Assim, não tirando mérito, né? Porque é um mérito muito grande. Pô, um time que tá afundado na crise, ganhar 7 dos últimos 8 jogos e empatar um desses jogos, é de se elogiar pra caramba, né? Não só escapar do rebaixamento, mas terminar na 14ª posição do campeonato inglês. inglês. Marco Antônio, salve. Suspirando aliviados não só pela permanência na primeira divisão, mas também com uma moral muito grande. O Cambiasso se despediu da sua primeira e única temporada no time inglês de maneira heróica, vencendo o prêmio de jogador da temporada dos Foxes. Valeu. E saindo com uma certa idolatria do clube mesmo depois de um ano apenas. Ainda que ele não tenha ficado para fazer parte do que viria a seguir, não é exagero dizer que o Cambiasso foi fundamental para tudo aquilo que fosse acontecer, porque o título de 2015-16 não pode ser explicado sem a grande escapada de 14-15. Cara, isso aqui eu achei maneiro pra caramba, velho, porque tipo assim, as pessoas que contam essa história do Leicester, elas contam só tipo o título mesmo. Eu não fazia ideia que na temporada anterior o Leicester tinha quase caído, velho. Pô, as coisas ficaram muito mais doidas agora, tá ligado? Tipo assim, depois de 10 anos, o título do Leicester ficou muito mais legal do que já é. Incrível, pô. Isso aqui é incrível. Sensacional. Obviamente, o Leicester começava a temporada como um grande candidato ao rebaixamento, e é certo que o objetivo dentro do clube era mais uma vez a permanência na Premier League, a briga contra o rebaixamento para deixar de ser um time ioiô e ficar mais consolidado na primeira divisão. Só que essa reta final incrível da temporada anterior acabou sendo um aperitivo do que viria pela frente. E mal sabiam os torcedores do Leicester que a próxima temporada seria simplesmente uma das campanhas mais lendárias da história do futebol. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mesmo com a ótima sequência final em 2014-15, o técnico Nigel Pearson foi mandado embora. E em julho de 2015 chegava para assumir a equipe um outro nome Claudio conhecido do futebol, Claudio Ranieri. Na época, o Ranieri foi visto como uma contratação ruim, pouco inspirada, e alguns comentaristas chegaram a dizer que ele tinha sorte de ter conseguido um emprego no Leicester. Muitos acreditavam que o Ranieri já estava numa fase ruim da carreira e que, portanto, um emprego na Premier League, mesmo num clube que tinha brigado para não cair na última temporada, era como se ele estivesse caindo para cima. Porém, ninguém podia argumentar que o Ranieri não era um treinador histórico. O italiano começou a sua carreira de técnico ainda nos anos 80, com passagens vitoriosas na Fiorentina, no Valência e um breve período no Atlético de Madrid antes de assumir o Chelsea no ano de 2000. Por lá ele ficou 4 anos, onde chegou a ser vice-campeão da Premier League e chegar nas semis da Champions, aquela da temporada 2003-2004, mas não conseguiu ganhar nada e depois foi substituído pelo José Mourinho. O restante
restante da sua carreira acabou sendo um pouco mais decepcionante, com passagens por Valência, Juventus, Roma e Inter de Milão, sem conseguir deixar sua marca ou ganhar qualquer coisa. E assim o Ranieri assumiu o Mônaco em 2012, que na época estava na segunda divisão, mas já tinha sido comprado e estava buscando se reestruturar. No Mônaco, ele conseguiu o acesso para a Ligue 1 e terminou a temporada seguinte na cola do líder PSG, mas mesmo assim acabou sendo mandado embora do cargo, com um dirigente monegasco chegando a dizer que no estágio do nosso projeto estamos precisando de uma nova dinâmica, e que ele queria um time que desse show em campo. Ou seja, uma maneira sutil de dizer que o Ranieri estava ultrapassado. E isso meio que se comprovaria, porque o próximo emprego do Ranieri foi treinando a seleção da Grécia. E a passagem dele por lá foi um desastre completo. Pô, então foi, cara, tipo assim, então, querendo ou não, os jornais ali da época, né, eles estavam certos em falar que o Ranieri é um pouco ultrapassado pro Leicester, pô. Pô, o cara tava treinando o time da Grécia, velho. Time não, né, a seleção grega. Que isso? Foram apenas 4 jogos sem nenhuma vitória e depois de uma derrota para as Ilhas Faroe. Também, tipo assim, com todo respeito, né? Você ganhar alguma coisa com a seleção da Grécia, mano, você tem que ser muito bom. O Ranieri era mais uma vez... Fala um jogador da Grécia aí, rapaziada. Alguém sabe um jogador da Grécia? Alguém sabe? Alguém sabe um jogador da Grécia? Ninguém sabe. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Demitido. Com toda essa trajetória em mente, você consegue entender melhor o porquê que ele sofreu tantas críticas quando foi contratado. O Ranieri era considerado um treinador que... Papadopoulos, Pavlidis, Tá, beleza, vocês foram bem. Vocês foram bem. Tenho que admitir, vocês foram bem. Tinha deixado seus melhores dias pra trás e que assumia trabalho atrás de trabalho sem conseguir fazer nenhum que fosse realmente bom e relevante. E o pior, vindo diretamente de uma tragédia grega no comando da seleção. Só que o começo do Ranieri no Leicester logo começou a ser muito melhor do que o esperado, e o estilo dele já começou a transparecer na forma como ele lidava com o elenco. Era aquele estilo bem paizão mesmo, de um treinador que gostava e achava formas de motivar os jogadores e recompensar eles pelas vitórias. Então, por exemplo, no primeiro jogo da temporada, o Ranieri se inspirou na música de abertura da Premier League na época, Fire, do Kasabian, e disse para os jogadores que, escutem essa música e pensem que vocês são guerreiros. E essa motivação resultou numa vitória de 4-2 sobre o Sunderland. Alguns jogos depois, o Leicester já vivia uma grande fase na Premier League e estava lá para cima na tabela, porém o time tomava gol todo jogo. Então, antes de uma partida contra o Crystal Palace, ele fez uma promessa diferente para os jogadores: se vocês ganharem sem tomar gol, eu levo todo mundo para comer pizza. Eu contei mais ou menos aí o que é a verdade, né? Eu falei que todo jogo eles ganhavam pizza quando eles ganhavam. Acho que não é isso não. E beber champanhe. Então tu sabe aquela ideia do treinador rigoroso, que proíbe qualquer gotinha de álcool pros jogadores e que depois de uma vitória não quer saber de mais nada, só de pensar no próximo jogo? O Ranieri não é assim. E depois dessa promessa, o time foi lá e venceu o Crystal Palace por 1-0. O time não tomou gol e o Ranieri cumpriu a sua promessa, dizendo ainda que pizza faz bem pros músculos. E se a grande escapada foi o primeiro momento marcante e talvez a base de tudo que se construiu depois, o segundo momento marcante a gente pode dizer que é pizza e champanhe, porque ele representa a forma como o Ranieri lidou com esse trabalho e motivou o jogador. Isso aí me marcou demais, essa parada da pizza, velho. Se existia alguma dúvida de que o Ranieri daria certo no clube, essa dúvida começou a cair por terra, né? Não só porque o Leicester não brigava contra o rebaixamento, mas como estava disputando lá em cima na tabela com os gigantes e mais endinheirados. E se antes o Ranieri tinha o apelido de Tinkerman, algo como o Homem das Mexidas, o que no Brasil a gente chamaria de Professor Pardal, agora no Leicester não, ele achou uma base que pouco mudou ao longo da temporada. O time que se firmou jogava num 4-4-2. Mares. Kasper Schmeichel era o goleiro, filho do lendário arqueiro Peter Schmeichel, ídolo do United, mas que naquela época ainda era desconhecido pro futebol e estava no Leicester há algumas temporadas. Na linha defensiva, Danny Simpson era o lateral direito, provavelmente o jogador mais limitado do time. A dupla de zaga era formada pelo grandão Robert Huth, que era craque na bola aérea, e pelo líder e capitão Wes Morgan, além de ter na lateral esquerda o Christian Fuchs,
principalmente sendo um bom defensor, que não deixava passar nada ali pelo lado esquerdo do campo, mas que também tinha um ótimo passe, o que curiosamente definiria o futuro da carreira dele, tá? Depois a gente fala sobre isso. Ué. O Leicester jogava com 2 volantes, o Danny Drinkwater ao lado do motorzinho N'Golo Kanté, brabo. outro que ainda era um desconhecido no futebol. Vindo do Caen, da França, o Kanté teve uma infância muito humilde e difícil em Paris para se formar no Bologne, e assim como os demais heróis desse vídeo, também percorreu por terceiras e segundas divisões até chegar na elite inglesa. E ele se complementava muito bem com o seu parceiro de meio campo. Enquanto o Kanté fazia mais o box to box, um cara que carregava a bola e percorria o campo inteiro para marcar, roubar a pelota e depois carregar ela pro ataque, o Drinkwater era o cara que aproveitava o contra-ataque rápido das raposas para pingar uma bola lá na frente, inverter jogadas e achar grandes lançamentos. Ele tinha um passe longo excelente. E claro, a gente tá falando do time que se encontrou durante a temporada e que ficou marcado como a base desse Leicester. Mas eventualmente tinha uma Como chamava esse japonês mesmo, velho? mudança ou outra, né? E inclusive no comecinho, por exemplo, o meio-campista Andy King era titular. Ele que tinha uma identificação muito absurda com o Leicester, porque ele foi formado lá e percorreu todo o caminho de subir e vencer a terceira divisão, depois venceu a segunda divisão, passou pela grande escapada e também estava no elenco de 2015-16. Mas nessa campanha, obviamente, ele perdeu espaço pro Kanté. Enquanto na esquerda, o competente Mark Albrighton. Enquanto o Albrighton era o cara mais de fazer o lado de campo, um ponta correria, que se dedicava muito e às vezes acertava uns cruzamentos maravilhosos, o Mahrez era um armador aberto que ou driblava pela ponta ou cortava pro meio para criar chances. O Mahrez com uma jogava bola capacidade de demais. drible brutal e uma canhota super Kazak. afiada. E isso já dá uma palhinha de Kazak. como que jogava esse time. Perfeito. Não era uma equipe que Ele fazia mesmo. brilhar os olhos de ninguém, mas também não era um time 100% retranqueiro. Era uma equipe que se defendia justamente para poder roubar a bola e sair em contra-ataques muito rápidos e geralmente muito eficientes, um time muito vertical para a bola poder chegar Pô, voando no pé dos Eu atacantes. confesso pra vocês, quando o Mahrez foi pro Manchester City, eu falei assim, vai dar certo não, hein? Não vai ser da hora. E foi da hora. E falando neles, lá na frente a gente tinha uma dupla formada por Shinji Okazaki, um atacante que meio que tinha um papel de suporte, era um cara que corria o jogo inteiro para abrir espaço pros companheiros, meio que marcando o zagueiro mesmo, sabe? E principalmente liberando então espaço para ele, o veloz, decisivo, Jamie Vardy. carismático e grande nome desse time, Jamie Vardy. Vardy. O Vardy é um dos jogadores que de longe tem a trajetória mais interessante e de superação no futebol mundial. Nascido em certeza. Sheffield, ele passou pela base do Sheffield Wednesday, mas acabou sendo dispensado ali de 15 para 16 anos de idade por ser pequeno demais. É uma idade onde já tem promessas despontando e o Vardy estava sendo dispensado pelo modesto Wednesday. E indo parar no mais modesto ainda, Stocksbridge Parks Steel, que atuava na divisão sul da Northern Premier League, o que é mais ou menos ali entre a 9ª e a 10ª Caralho, divisão da velho. Inglaterra. Cê é louco. Nessa época, o Vardy estava feliz de ganhar o equivalente a 30 libras por semana. Ele começou no time de reservas do glorioso Stocksbridge, mas foi chamando a atenção até virar parte do time principal, ajudando a equipe a ser promovida, e aí em 2010 foi pro Halifax Town, que estava jogando a 6ª divisão. E olha que maluquice, para contar com os serviços do Vardy, o Halifax pagou o total de 15 mil libras. Ué. Um valor que não paga nem as caneleiras do Yamal. Foi o suficiente para contratar o Vardy naquela época. Pô, mesmo assim, 15 mil libras, mano, você tá jogando um amadorzão lá, é dinheiro, pô. Tá ligado? Tipo assim, na proporção do futebol mundial é muito barato. Mas na proporção ali, tá ligado? É dinheiro, pô. Nesse momento, o homem já começou a meter gol a rodo, e assim continuou escalando a liga, indo depois pro Fleetwood Town no ano seguinte, onde ele foi artilheiro também, levou os caras pra 4ª divisão, e assim conseguiu chamar a atenção de um time da segundona, o Leicester. Oh. Na época, as raposas pagaram cerca de 1 milhão de libras para contratar o Vardy, o que foi um recorde pago por um jogador de fora das primeiras 4 divisões. Hoje a gente sabe que acabou sendo a melhor contratação da história do clube, mas nem tudo foram flores. O início do Vardy acabou sendo muito complicado. A diferença de nível ali da 5ª divisão para a segundona fez o Vardy ter dificuldades, e depois de poucos gols marcados, tinha até quem quisesse ele fora do clube, com o treinador Nigel Pearson na época tendo que convencer ele a não ir embora do Leicester. E ainda bem que ele ficou, porque na Championship seguinte ele mete um monte de gol e o time sobe para a Premier League.
Quando na temporada 2014-2015, novamente o Vardy enfrenta dificuldades na elite do futebol inglês, parecia que ele estava fora do seu nível, deixando claro que talvez ele estivesse um nível abaixo da primeira divisão. Um cara que tinha sido craque das divisões inferiores, mas que estava passando batido na primeirona. Esse parecia ser o seu destino naquele momento. Só que se o Vardy passou em branco na maior parte do campeonato, marcando um gol nos primeiros 25 jogos de Premier League, chegando até a ser reserva em algumas partidas, Valeu pelo superchat aí, Bezinho, tamo junto. ele foi um dos responsáveis daquela salvada milagrosa no fim de temporada, com 8 participações diretas em gol na reta final, que fez o Leicester evitar o rebaixamento. É como se naquela grande escapada algo tivesse clicado pro Vardy, alguma coisa encaixou. E não só pra ele, parece que isso aconteceu pro time todo, inteiro. pô. E voltando pra temporada 15 e 16, os gols do Vardy e as técnicas motivacionais do Ranieri estavam funcionando bem demais. E o time que era visto como candidato ao rebaixamento, de repente chegava na 13ª rodada, líder do campeonato. Era algo inacreditável, mas a verdade é que as raposas estavam aproveitando ali os vacilos dos rivais e simplesmente descansavam no topo da tabela. E isso, lógico, muito por causa de uma fase absurda do Vardy. E não é pouco absurda, a gente tá falando de absurda histórica, quebradora de recordes. Começando na 4ª rodada, o Vardy marcou contra o Bournemouth. Aí depois contra o Aston Villa, depois contra o Stoke, depois meteu 2 na derrota pro Arsenal, marcou mais uma vez contra o Norwich, meteu mais 2 contra o Southampton e não parou, deixando gol ainda contra o Palace, o West Bromwich, o Watford e o Newcastle, pra chegar então próximo. E o Vardy, ele tinha muito estilão, tipo assim, correr e chutar forte, tá ligado? Correr e finalizar, correr e finalizar, correr e finalizar. Era isso que ele fazia, velho. De um recorde absurdo, um recorde que pertencia ao lendário... Ah, com certeza o Kanté é um dos ídolos do Leicester, pô, não tenho dúvida nenhuma, ô Léo. O Ruud van Nistelrooy, Com certeza, o único jogador que tinha marcado em 10 partidas seguidas do campeonato inglês. Olha a quantidade de craques que a PL já viu. De Alan Shearer a Rooney, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Agüero, Harry Kane, e era o Jamie Vardy, que há pouco tempo atrás estava em divisões quase que amadoras, que conseguia quebrar esse recorde. O famoso centroavante verdadeiro. É o centroavante brocador, né, velho? Só que ele não é o brocador pesadão, ele é o brocador tipo veloz, tá ligado? No seu 11º jogo consecutivo, o Vardy marcou um gol, foi aos céus e destronou Van Nistelrooy, num jogo que inclusive foi essencial para o Leicester não ser ultrapassado pelo próprio Manchester United na tabela. Esse recorde do Vardy que se mantém até hoje certamente é mais um dos momentos marcantes dessa campanha. Foi um começo de temporada dos sonhos, saído ali de um conto de fadas, mas que todo mundo sabia que em algum momento ia acabar. Isso porque quase todo começo de temporada, em alguma liga, tem um time pequeno que consegue começar muito bem. Essa temporada aí foi o Nottingham Forest. Faz uma graça, mas eventualmente não aguenta o ritmo, não consegue se manter lá em cima. E a impressão que todo mundo tinha do Leicester naquela época era essa, de que o Leicester era a famosa tartaruga em cima do poste, que ninguém sabia como que tinha chegado lá, mas que certamente em algum momento ia cair. E isso era óbvio, afinal, quais as chances de um pequeno Leicester ganhar a Premier League? 5.000/1. Bom, quando a gente fala de chances e probabilidade, as casas de apostas são mestres em conseguir capitalizar nisso aí e obviamente tirar o seu dinheiro. E no começo da temporada, as casas de apostas davam chances ali de cada time ser campeão da Premier League, com a do Leicester sendo de 5.000/1. Basicamente isso significava que a cada libra apostada no Leicester campeão da PL retornaria, se isso acontecesse, 5.000 libras. Uma taxa absurda. Teve alguém que apostou, eu acho. Teve altos caras, eu acho, na verdade. Que basicamente assim, era outra alguns. forma da casa de apostas dizer que é impossível o Leicester ser campeão. Ou quase isso. E é óbvio que o Leicester não podia ser considerado um dos favoritos ao título. Não só porque eles vinham... Cara, imagina o cara que botou 100 librazinha ali, mano. 100 librazinha, ele ia pra 500 mil, eu acho. Tá ligado? 500 mil libras. Um quase rebaixamento, né? Como eles estavam muito longe de ser um dos times mais endinheirados ou com mais investimento. Naquela temporada, o Leicester foi apenas o 15º clube... Mano, na moral, tipo assim, cara, imagina, no início da temporada você bota 100 libras no Leicester, velho.
E aí eles vão ganhando rodada após rodada e eles vão metendo gol no City, vão metendo gol no Chelsea, vão metendo gol no Liverpool. Você fala, meu Deus do céu, esse time vai ganhar. E aí eles empatam, eles perdem um jogo. E você vai ficar, mano, que isso? Deve ser bom demais você torcer pra esse time aí, velho. Muito doido. Inglês que mais gastou em contratações. Por exemplo, o reforço mais caro da temporada foi o Okazaki por 11 milhões de euros, enquanto o City trouxe o De Bruyne por 76 milhões, quase 7 vezes mais, e um valor que foi maior do que todas as contratações do Leicester somadas. Então lembra daqueles 5 mil para 1? Fazia todo sentido. Já na rodada seguinte, mesmo sem gol do Vardy, outra vitória convincente que colocou as Raposas novamente na liderança da Premier League, enquanto nenhum dos outros times que estava na cola, Arsenal, City, United e Tottenham, se mostravam consistentes na disputa. O próximo jogo então era contra o Chelsea de Mourinho e adivinha, gol do Vardy com uma assistência maravilhosa do Mahrez e um golaço também do próprio argelino, né? Para depois eles conseguirem também ganhar do Everton e permanecerem na liderança. E a gente não tem como entrar a fundo em todos desse time, mas vale a pena tirar um minutinho para falar do Mahrez. O que ele jogou de bola na temporada é um absurdo. Ele é mais um desses caras low profile, né, que o Leicester transformou em conhecidos, já que ele chegou em 2014 vindo do Le Havre, onde estava longe de ser um cara badalado e conhecido. Ele só tinha jogado a Ligue 2, a segundona francesa, e depois foi para os Foxes ainda na segundona inglesa. A estreia do Mahrez em uma primeira divisão é justamente na temporada 14-15, participando da grande escapada e depois brilhando na temporada 15-16, para o mundo inteiro conhecer o talento dele naquela temporada mágica. Mágica como o próprio Mahrez, que era o arco, criando jogadas pro Vardy, como também a flecha, porque ele gostava de marcar os seus golzinhos, além, claro, de fazer aquilo que as estatísticas não mostram, jogar o fino da bola com dribles e lances de craque mesmo. Pô, o Mahrez, ele é bem bom tecnicamente, tá? Driblando, dominando, ele tem o requinte da bola. A ausência de um camisa 10 era o Mahrez mais pra ponta direita, o armador da equipe, muitas vezes caindo mais pro meio pra conseguir achar um passe maravilhoso. E se ele e o Vardy estavam jogando o fino da bola e tava tudo dando certo, veio algum momento em que as previsões dos pessimistas começaram a se mostrar verdadeiras. Meio de temporada, hein? Meio de temporada. Leicester City, the Premier League leaders, fall at Anfield. Isso porque eles vão enfrentar o Liverpool em Anfield e perdem de 1-0, perdendo uma invencibilidade de 10 jogos. Aí em seguida eles empatam com o Manchester City e acabam sendo superados na tabela no saldo de gols pelo Arsenal, que terminou o ano como líder do campeonato inglês. E a gente sabe como essa estatística é importante, muitas vezes o time que vira o ano na liderança acaba sendo campeão no final. Aí no jogo seguinte, outro empate do Leicester, com o Vardy sumido e o Mahrez perdendo pênalti. E o Arsenal então se isolando na liderança do campeonato. Ali muitos já cravavam o bye-bye do Leicester, já era. Acabou a lenha, acabou o gás, use a metáfora que quiser. Não, mas tipo assim, os caras, mano, quando você começa a perder a liderança e aí o time vai dar uma disparadinha assim, você já fala, mano, foi legal enquanto durou, tá ligado? Mas a realidade é que não era pra gente ganhar esse campeonato não, você já pensa isso, tá ligado? Essa história a gente já tinha visto outras vezes. Um time pequeno que ousa sonhar, mas no final acaba batendo de cara na porta. Só que dessa vez as coisas seriam diferentes. E o Leicester faria um conto de fadas virar realidade. É nesses momentos de dificuldade que muitas vezes você vê o tamanho de um time. Se eles vão sucumbir à pressão, se eles vão realmente deixar a fase ruim consumir eles, ou se eles vão continuar de cabeça erguida batalhando até o final. Se a vontade de vencer vai superar o medo de perder. E acontece que nesse Leicester, o Ranieri confiava demais nos dois principais craques e o time não demorou a dar respostas. Pela rodada 21, eles enfrentavam o Tottenham no White Hart Lane, e uma vitória dos Lily Whites não só deixaria o Arsenal sozinho na liderança, como também fazia os próprios Spurs ficarem pertinhos da primeira posição. E se os talentos não apareciam, já no finalzinho do jogo, o Fuchs cobra um escanteio, e o zagueirão Robert Huth nem tira o pé do chão, só faz o movimento da cabeçada e manda um chute colocado de cabeça, sendo decisivo e levando o 1-0 pra casa. Era um gol de gente grande, um gol de time que diz que estamos brigando pelo título sim,
E isso veio a se confirmar nos desafios seguintes: um empate contra o Aston Villa, aí uma vitória por 3-0 contra o Stoke, e depois o temido confronto contra o Liverpool, que na ida tinha sido um dos únicos jogos que o Leicester perdeu na temporada. Mas dessa vez a história seria diferente e com direito a um dos lances mais lindos da temporada. Esse lance é da hora. No terrível goleiro Mignolet. Mas que categoria! Olha o Paulo Andrade. Toma. Passagem do Casacanho, o Vardy que fez! Gol! O Paulo Andrade é muito pica, velho. O Paulo Andrade é bravo demais. Ele é muito da hora, não tem como. Laço do Vardy! Que foi marcante não só pela plasticidade, mas também por mostrar do que aquele Leicester era Olha. capaz. Com uma bola lá de trás, eles saíam na cara do gol rapidamente, jogando com um contra-ataque fulminante e que exalava confiança. O Vardy depois fez mais um para completar o 2-0 e cimentar a liderança na tabela. Um golaço absurdo do Vardy que certamente entra pra história, o gol da temporada, é uma coisa linda. Eles tinham derrotado o gigante Liverpool, mas pela frente enfrentariam o Manchester City. Era aquele tipo de jogo pra separar um time que tava só fazendo uma graça no campeonato de um time que realmente tinha pretensões de ser campeão. Só que mesmo no Etihad brilhou mais uma vez a estrela do zagueirão Ruth. Ele meteu 2 gols, o Mahrez também deixou dele com um golaço. Esse gol do que ele dá uma Mahrez é pedalada bizarro, véio. e manda uma finalização fulminante. E Não. o Leicester com a vitória. Finalização de direita, que é a perna ruim dele. Abriu 5 pontos na liderança da Premier League. Eu lembro claramente de estar pirando quando o Mahrez faz esse gol, tá? Porque foi um jogo que foi muito emblemático daquela campanha. Pra mim, talvez o jogo que representa o que foi a mudada de chave daquele Leicester, né? Esse jogo aí, essa vitória, fez com que até os descrentes passassem a acreditar. Até aqueles que pensavam que o Leicester inevitavelmente ia cair em algum momento passassem a pensar, pô, esse time na real vai ser campeão. Mano, e é nessa pegada mesmo, porque, tipo assim, apesar do City não ser o City do Guardiola, naquela época, eu acho que o Guardiola chegou um ano depois, era um City da hora já, tá ligado? Um City que a galera respeitava, bota fé? Era a impressão de que algo inimaginável estava acontecendo diante dos nossos olhos. Eu lembro de acompanhar na época e a cada rodada a gente pensava, pô, não é possível que eles vão continuar assim, né? Só que eles foram continuando. E de repente, principalmente depois desse jogo contra o City, tava todo mundo se perguntando, quem vai duvidar do Leicester agora? Eu e não a vou. resposta Vocês vão? é o Ranieri. O Ranieri tava duvidando do Leicester. Ou pelo menos era assim que ele tratava publicamente, tá? O Ranieri, mesmo com o time na liderança do campeonato, lidava com as vitórias como se o time estivesse brigando para não cair. If you are still top of the Premier League after these 2 matches, then will you believe that you are Premier League title contenders? I hope 40 are the target, no? Então uma das grandes sacadas do italiano que funcionou para esse elenco do Leicester foi tirar a pressão de cima dos caras. Ao invés do vestiário ter ali aquela obrigação de ser campeão e de repente sentir todo o peso de um jogo em que eles não ganham, o Ranieri foi por outro caminho. We play without pressure because we don't have to win the league. Cadê a legenda? We must enjoy. Numa atacada de mestre, ele pegou toda aquela por isso ele falou- narrada e Por isso ele falou no começo do vídeo pra ligar a legenda, pô. Eu não liguei, mano. Duvidar do Não Leicester liguei a agora. legenda, cara, do vídeo. E a resposta é o Ranieri. O Ranieri tava Vamos ver duvidando aqui. do Leicester. Ou pelo menos era assim que ele tratava publicamente, tá? O Ranieri, mesmo com o time na liderança do campeonato, lidava com as vitórias como se o time estivesse brigando para não cair. If you are still top of the Premier League after these 2 matches, then will you believe that you are Premier League title contenders? I hope 40 are the target, no? Então uma das grandes sacadas do 40 pontos ainda é objetivo. Os caras já tinha 40 pontos nessa altura, não é possível, velho. italiano que funcionou para esse elenco do Leicester foi tirar a pressão de cima dos caras. Ao invés do vestiário ter ali aquela obrigação de ser campeão e de repente sentir todo o peso de um jogo em que eles não ganham, o Ranieri foi por outro caminho. We play without pressure because we don't have to win the league. We must enjoy. Numa atacada de mestre, ele pegou toda aquela narrativa. Mano, eu tipo assim, e eu boto muita fé, tá ligado? A parada, quando você faz a parada sem pressão, velho, pô, você faz muito mais de boa. E o bagulho fica melhor, tá ligado? Esse Leicester aí provavelmente foi muito isso aí. Time não ser favorito, de ter só uma chance em 5 mil e usou a seu favor.
Ué, não era pra gente estar brigando pelo rebaixamento? Então tudo que vier acima disso é lucro. Esse pensamento, sem dúvida, ajudou a equipe a continuar jogando livre, leve e solta, sem sucumbir no campeonato quando eles passaram por algum momento difícil. Nenhuma derrota pro Arsenal abalou o ânimo do time. O Arsenal ganhou os 2 jogos contra o Leicester, de 5-2 e de 2-1. Se muitas equipes nesses momentos começam a tremer e ver os tubarões chegando no retrovisor e se aproximando na tabela, o Ranieri conseguia ao mesmo tempo motivar os jogadores para continuar fazendo o que eles estavam fazendo muito bem, como também tirando a pressão enorme que podia fazer tudo ruir a qualquer momento. E dali pra frente, o Leicester não perdeu mais. Tiveram alguns empates, é verdade, mas uma sequência de vitórias magras de 1 a 0, aquelas famosas vitórias de time campeão mesmo, fizeram a Raposa abrir cada vez mais pontos na liderança, chegando na 33ª rodada, 7 pontos à frente do Tottenham e favoritaços para serem campeões. Quem diria, hein? Os underdogs favoritos pro rebaixamento agora serem favoritos para terminar em primeiro. E assim, depois de meter um 2 a 0 contra o Sunderland, com 2 do Vardy, o Leicester agora se classificava para a Champions League pela primeira vez na sua história. E dali pra frente era esperar. Eles meteram um 4 a 0 contra o Swansea e chegaram pro jogo contra o Manchester United sabendo que uma vitória garantiria o título. A vitória não veio, eles empataram. Porém, depois desse jogo terminar, o Tottenham enfrentaria o Chelsea e se eles não vencessem, o Leicester seria campeão do sofá, assistindo pela TV. E com os Spurs certamente sendo secado por milhares de raposas ao longo da Inglaterra e por milhões de fãs de futebol mundo afora. Ah, esse gol do Hazard é incrível, Costa, velho. away from Alderweireld, Diego Costa, Hazard! Glorious goal! Leicester's goal! Eles acabaram apenas empatando com os Blues. E assim, de maneira bem anticlimática, é verdade, o Leicester conseguiu... O cara que colocou 100 libras aí no momento desse gol do Hazard, o cara bateu a cabeça na parede, pô. De felicidade. Caramba! Bum! Tá ligado? Eu ia bater a cabeça na parede. Incrível, o inimaginável. É, eu entendi o que você quer dizer. O impossível título da Premier League, pela primeira vez na sua história, contra todos os prognósticos. O elenco tinha se reunido inteiro na casa do Vardy para assistir o jogo do Tottenham contra o Chelsea e secar. Doido demais, mano. Você é louco. E juntos ali eles ficaram completamente malucos, celebrando. E pode ter certeza que teve muita pizza e muito champanhe, porque os caras mereceram demais. Uma campanha incrível, com diversos personagens carismáticos e que virariam figurinhas carimbadas do futebol inglês nos próximos anos e que nasceram ali diante dos nossos olhos nessa grande campanha. Grande Leicester, grande Leicester. Contra o Everton, uma vitória protocolar para o Wes Morgan levantar a taça e para o torcedor poder cantar o grito de campeão que nem estava entalado, porque nunca tinha sido entoado e os torcedores nunca pensavam que um dia entoariam. E para premiar O cara que colocou 100 libras apostou os 500 mil no outro ano e perdeu tudo. Mentira, fake news. o imparável motor desse time, N'Golo Kanté, que na comemoração tava até com vergonha de aparecer e pedir para segurar a taça, foi chamado pra frente do palco e deram o troféu pra ele conseguir levantar com esse belo sorriso maravilhoso de sempre. Essa conquista não só coroou o trabalho do Kanté, do Morgan, do Ruth, do Vardy, do Mahrez, do Schmeichel, do Ranieri e do resto do elenco, como também acabou sendo uma consagração de todas as histórias de times improváveis que morreram no caminho. O título do Leicester foi mais do que uma conquista de Premier League. Foi a vitória dos desacreditados, da volta por cima, daqueles que saíram lá de baixo para conseguir jogar na melhor liga do mundo e para mostrar que se existe pelo menos uma chance em 5.000, é nessa chance que você tem que se agarrar, tem que correr e se dedicar para fazer acontecer. O título do Leicester, mais do que uma taça, é a comprovação de que todo mundo tem o direito de sonhar e que o futebol é um esporte mágico. Pô, o Vardy não abandonou o time não, pô. É fantástico quando você vê antes da partida uma senhorinha com a camisa do Leicester ao redor do estádio. É inacreditável. No ônibus eu vejo a torcida e só quero agradecer pelo apoio. Eles estão sonhando e nós queremos que esse sonho continue. O ex-jogador do Leicester e agora comentarista Gary Lineker disse no começo da temporada que se o Leicester fosse campeão, ele apresentaria um programa na TV
só de cueca. E bom, o Leicester foi campeão. E o Lineker de cueca, digamos, é uma cena que você não vai conseguir desver, né? Cara, meu... Passado o êxtase da cara conquista... pesado, nós estamos por essa aí, né? Gol do Ferreirinha, pô. Nós estamos pelo Ferreirinha aí pro Neto ficar de tanguinha. E o Neto vai ficar de tanguinha, tá? Se o Ferreirinha meter 10 gols. A vida segue, e é até difícil a gente conseguir digerir de como que o futebol esquece as coisas rápido, mas realmente depois das comemorações já tem competição de novo, era ano de Eurocopa inclusive, e depois começa mais uma Premier League, tudo de novo do zero. Mas como suceder uma temporada dessa? Fica aquela impressão de que nada nunca vai ser tão extraordinário quanto isso que o Leicester fez. Então qualquer coisa diferente de superar essa conquista, o que talvez pro Só de mais 3, tipo, o Neto ficar de tanguinha. Leicester fosse ganhar Champions no ano seguinte, né? Meio que não era o suficiente. É muito difícil você voltar para a realidade depois que você acorda de um sonho. E muitas vezes com times menores que conseguem grandes campanhas, a gente vê o elenco ser totalmente desmontado. Mas com o Leicester isso não aconteceu. A única grande saída mesmo foi a do N'Golo Kanté, que foi pro Chelsea. O restante do time titular permaneceu intacto, mas mesmo assim, aquilo que encaixou na temporada anterior simplesmente não clicou na nova. Na Champions, o Leicester avançou liderando seu grupo e derrotou o Sevilla nas oitavas, sem dúvida uma campanha histórica para os caras, mas apesar de vender duro a eliminação, acabou caindo pro Atlético nas quartas. Nessa que seria a sua primeira e até hoje única participação na Liga dos Campeões. E na Premier League, depois de não conseguir repetir o feito e ver o time brigando para não cair, o homem que operou o milagre, Claudio Ranieri, foi demitido. Doideira, né, velho? O time acabou não caindo. O auxiliar técnico do Ranieri, o Craig Shakespeare, assumiu e conseguiu salvar o ano do clube. Mas é curioso como um time que só perdeu 3 jogos num campeonato, de repente já tinha perdido 14 ainda no meio da temporada. É difícil pensar que depois de levar os caras ao título, o Ranieri seria demitido, mas a verdade é que de fato o trabalho já não era a mesma coisa. E depois do final feliz então veio um gosto amargo, a esperança de que o título pudesse alçar o Leicester como um novo membro do Big Six, ou abrir o leque para virar um Big Seven, acabou indo embora, e aquela situação antiga de um clube que brigava para não cair todo ano, acabou voltando. A realidade começou a bater na porta, e aos poucos o time campeão foi se desfazendo. O lateral Simpson não teve seu contrato renovado, Wes Morgan e Ruth se aposentaram, além do Albrighton, que permaneceu também mais uns bons anos no clube antes de pendurar as chuteiras. O Fuchs foi pra MLS pra tentar virar kicker na NFL, enquanto o Drinkwater foi seguir os passos do Kanté no Chelsea. Só que enquanto o Kanté virou uma lenda lá, venceu a Premier League já na temporada que chegou, a Copa do Mundo com a França e a Champions League, o Drinkwater acabou sendo completamente esquecido e eventualmente abandonou a carreira de jogador para trabalhar na construção civil. O Schmeichel foi seguir um caminho curioso indo pro Nice, onde não durou e depois foi pro Celtic. O Mahrez foi comprado pelo Manchester City, onde fez uma passagem muito bem sucedida, vencendo várias vezes a Premier League de novo inclusive. E o Okazaki rodou na Espanha e depois também encerrou a carreira. Claudio Ranieri conseguiu reviver a sua carreira e depois disso voltou a ser um treinador de trabalhos curtos, rodando por alguns times, colecionando algumas demissões, até se aposentar e depois sair da aposentadoria para salvar a Roma de uma temporada horrível em 2024-25. Fazendo ali um ótimo trabalho. Muitas despedidas foram inclusive de forma mais literal que as outras. Em 2018, o então dono do clube faleceu depois de um acidente de helicóptero nas proximidades do próprio estádio do Leicester. Né, em 2024, sacanagem. Craig Shakespeare, que foi auxiliar do Ranieri nessa conquista. O cara virou pedreiro. Pô, mano, isso é foda, né, velho? Tipo assim, cara... Tipo assim, eu não boto fé que... o Drinkwater virou, tipo assim, pedreiro não, tipo, tá ligado? O cara bate tijolo. Provavelmente quando ele fala construção civil, ele passa a comprar, tipo, sei lá, casa velha, reformar e vender mais caro, tá ligado? Esse pá virou mais, tipo, um cara que... Bota fé no que eu tô falando? Sacou? E depois, inclusive, acabou virando treinador do time, também acabou nos deixando depois de uma batalha contra o câncer. E um por um, as peças do tabuleiro foram Esse deixando cara que virou kicker foi loucura. o Leicester de uma maneira ou de outra, até que sobrou apenas ele. Apenas Jamie Vardy. O Vardy jogou a segunda divisão com o Leicester, velho. Depois de ganhar a Premier League, loucura, velho. Depois daquela campanha mágica do título da Premier League, o Vardy recusou uma proposta do Arsenal. E ficou claro que a combinação dele com o Leicester era pra durar. Em momento algum ele abandonou o barco. Iam e vinham companheiros de equipe, saíam e entravam treinadores, e o Vardy era a única constância no time.
Se tinha jogo do Leicester, pode ter certeza que tinha Jamie Vardy. E assim ele continuou metendo gols na Premier League e se transformando numa lenda moderna da competição, permanecendo com o time mesmo quando eles caíram para a segundona de novo. Porém, com mais um rebaixamento da Premier League na temporada 2024-25, ele resolveu que era hora de tomar um novo rumo. Here he comes for one final time in Royal Blue. Pô, dá até arrepiado isso aqui, velho. Isso aqui é um arrepio com Em uma esse trem, despedida mano. extremamente emocionante no King Power Stadium, o Vardy deu adeus depois de 13 anos no clube, muitos gols marcados e, claro, uma Premier Dá League. até uma vontadezinha de chorar, pô. Isso aqui. A Premier League vencida nos gols do Vardy, na liderança do Morgan, no pulmão do Kanté, na canhota do Mahrez, na motivação do Ranieri e numa dose pesadíssima do improvável, do impossível. Uma combinação maravilhosa que faz desse time do Leicester, sem dúvida alguma, um time imortal. Doido demais. Fica até com o nó na garganta, com vontade de chorar. Tá ligado? Pica demais, velho. Parabéns. 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 Parabéns, Eurofoot. Parabéns por este vídeo. Eurofoot. Incrível.